Graça e paz, irmãos. Amém? Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, e muitas são as propagandas e muitos são os anúncios, que orientam as pessoas de como se protegerem do coronavírus. E de tanto a gente ouvir falar, de tanto a gente ouvir falar a respeito, todos nós já sabemos de cor e salteado, de pelo menos 3 cuidados que devemos tomar para nos proteger do coronavírus. Então, os 3 cuidados básicos são o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos. Nós acabamos de ler um texto que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Mas o texto continua nos dizendo o seguinte, eu quero chamar a sua atenção para o que diz no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Eu queria, na reflexão de hoje, fazer uma pergunta para a gente meditar. A pergunta que eu quero trazer é a seguinte: quais são os cuidados que nós devemos tomar para nos protegermos do pecado? Nós vimos aqui no texto, que as nossas iniquidades fazem separação de nós e Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Então, a minha pergunta para a gente refletir é: e quais são os cuidados que eu e você estamos tendo para nos proteger do vírus chamado pecado, o pecado que nos separa de Deus, o pecado que encobre o rosto de Deus para que não nos ouça? Quais são os cuidados? Eu iniciei minha fala afirmando que todos nós estamos muito bem informados dos cuidados que precisamos tomar para nos protegermos do coronavírus. E será se você saberia me informar? Você sabe qual é a resposta que a Bíblia tem para o questionamento que eu acabei de levantar? Você sabe o que é que a Bíblia nos responde a respeito do que nós temos que fazer para nos proteger do pecado? Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus vai falar o seguinte: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E lá no Salmo 119, versículo 11, o salmista vai afirmar: guardo a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. A gente se protege do coronavírus com o uso da máscara, com o distanciamento social e com a higienização das mãos. E a gente se protege do vírus chamado pecado com oração, vigilância e a guarda da palavra de Deus no nosso coração. Charles Spurgeon diz uma frase muito interessante. Ele diz assim:
Se formos fracos na nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então, irmãos, eu gostaria de concluir a minha palavra dizendo o seguinte: nós precisamos, da mesma forma que todos nós estamos empenhados, envolvidos, todos nós estamos tomando muito cuidado para não nos contaminarmos com o coronavírus, nós também, como cristãos, precisamos estarmos empenhados, envolvidos e tomando muito cuidado para nós não nos contaminarmos com o pecado, que afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus. E se nós formos fracos no nosso relacionamento com Deus, seremos fracos em tudo. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte e nos faça compreender e nos convença dessa verdade e dessa necessidade que precisamos ter vida de oração, vida de vigilância e termos um coração disposto a guardar a palavra de Deus. É dessa forma que eu e você se protege do pecado. E é dessa forma que a gente adquire poder espiritual para sermos cristãos fortes, cristãos frutíferos, cristãos capacitados para vivermos para os propósitos de Deus, para vivermos para a glória de Deus. Que esse possa ser o alvo da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?